Olá, hoje nós vamos fazer a aula sobre administração de medicação endovenosa. Então eu separei aqui para vocês todos os materiais que nós vamos precisar para estar fazendo a administração de uma medicação endovenosa. Então, primeiro de tudo, a lavagem das mãos com álcool, a lavagem das mãos, o uso do álcool no quarto do paciente durante os 5 momentos. Se faz necessário o uso de óculos de proteção durante o preparo, tá? E da administração da medicação também. Nós vamos precisar de álcool. Nós vamos precisar de fita crepe para identificação da seringa do paciente, luva de procedimentos, tá? Nós precisaremos de caneta para fazer identificação, gaze, seringa de calibre adequado, né, de volume adequado de acordo com a medicação que eu vou administrar, e uma agulha 40x12, tá? E a medicação que eu vou administrar. No caso aqui, eu trouxe para vocês verem as duas diferenças que nós temos. Nós temos água para injeção, tá, que é água estéril, e nós temos soro fisiológico a 0,9%. Esses dois produtos, eles podem ser utilizados para diluição de medicação, mas o soro fisiológico a 0,9%, somente este aqui pode ser usado para diluição de medicação. Outra porcentagem não pode ser utilizada, tá? Então, primeiro de tudo, como é que nós faremos isso? Nós faremos da seguinte forma: eu vou abrir a minha seringa de 10 ml, tá? Toda seringa, todo produto hospitalar, ele tem o seu local certo de abertura, ó. Ele tem essas partezinhas para que a gente possa abrir de forma adequada. Então, eu vou abrir, tá? Ó, sem tocar dentro, seguro e retiro essa capinha. A mesma coisa eu vou fazer com a agulha 40x12. Eu abro, tá? Seguro e já posso estar conectando na minha seringa. No caso aqui, essa minha seringa, ela não é de rosca, ela só é de encaixe. Então, você vai fazer uma pequena pressãozinha sobre ela, tá? Você reserva. Vou pegar a gaze, tá? Vou abrir a gaze. Também é um produto que todo produto aberto tem a sua partezinha para abrir. Vou pegar uma unidade de gaze. Com o álcool, vou colocar o álcool, tá? Vou pegar o produto, né, a medicação que eu vou estar utilizando, no caso aqui uma dipirona, e vou fazer a higienização da ampola. A higienização da ampola, ela tem sentido correto de se realizar a higienização. Então, ó, sentido único, você faz a higienização uma vez e retira, ok? Deixa secar, tá? Com outra gaze, você vai pegar e vai dobrar bonitinho e você vai abrir. Essas ampolas que são de plástico, elas são de fáceis aberturas, mas aquelas que são de vidro, nós temos que se atentar em relação à abertura. Algumas vêm com uma bolinha, que é o sentido que a gente vai abrir, mas muito cuidado para não se cortar. Então, nada vai adiantar você fazer higiene da ampola e depois vir com o seu dedo quebrar em cima e podendo se cortar. Então, proteja-se com uma gazezinha, coloca, e aí, nesse caso que é uma ampola de plástico, nós vamos girar, segura firme e gira, tá? Muito cuidado em não estar apertando essa ampola, porque algumas medicações, a unidade que vem o volume que vem de medicação, ele é muito pequeno e você perderia toda a medicação. Reserva. A mesma coisa nós faríamos com a outra medicação. Então, o diluente no caso, tá? Água para injeção ou soro fisiológico a 0,9%. Álcool. Higieniza sentido único. Descarta. Pega outra gaze, espera secar, tá? E abre sentido único, tá? Quando nós falamos em relação a isso,
A maioria das medicações que vem, tá? Elas são um volume mais ou menos de 2 ml, 1 ml, 5 ml, dependendo do tipo de medicação. Então, aqui no caso, nós temos uma dipirona, nós vamos diluir essa medicação. Como que eu faço essa diluição? O médico prescreveu uma ampola de dipirona, tá? Só que ele não falou diluição, ele não falou quanto ele queria de diluente. Tá? Então, eu vou aspirar uma ampola de medicação e uma dica para vocês, sempre utilize números pares, tá? Então, uma ampola de dipirona, ela tem 2 ml, tá? E o restante você completa para 10, tá? Porque eu peguei uma seringa de 10, então dentro dessa seringa de 10 teria 2 ml de dipirona e 8 ml de água destilada ou soro fisiológico 0,9%. Então, ficaria 10 ml de volume. Então, vamos lá preparar? Então, minha seringuinha já está aqui, tá? Eu destravo ela. Muito cuidado que as novas seringas que vêm, elas vêm com um sistema de proteção. Então, elas vêm desta forma aqui, com um sistema de ar aqui. Se você fizer esse acionamento da seringa para cima, do êmbolo para cima, ela trava a seringa e você não consegue utilizá-la mais, tá? Então, vamos lá. Eu vou... desta forma, com este cuidado, eu vou abrir a minha seringa, ó, tá? Tomando cuidado, né? Eu tenho que me proteger também. Segurando a ampola entre os dedos, tá? Indicador. Eu seguro desta forma. O corte da agulha, você vai colocar pra baixo e vai bater no vidro, tá? E aí, você vai posicionar o dedão aqui, neste local, e o dedo que você conseguir puxar, você vai puxar a medicação. Então, que seria os 2 ml, tá? Ok. Puxou as medicações, então foi toda dipirona. Protege aqui, né? Não precisa nem travar. Puxa um pouquinho para baixo e retira o ar da sua seringa. Ok. Agora, eu tenho aqui somente a medicação, eu tenho 2 ml de dipirona. Agora sim eu vou fazer a diluição da medicação. Então, eu vou utilizar os números pares, tá? Então, eu vou aspirar 8 ml de diluente, no caso de água para injeção, para completar a minha seringa com 10 ml. Mesma coisa. Abro longe dos meus olhos, né, de forma segura. Coloco a ampola entre os meus dedinhos, tá? Ó, olha, exatamente como vocês vão segurar. Ampola aqui, olha aqui. 2 dedos aqui, o dedão segurando o corpo da seringa, o anelar também. E aí eu venho fazendo a aspiração, acabando de fazer a completar. A agulha tá batendo lá no fundo da minha ampola, ó. E eu vou virando a minha mãozinha, ó. Cuidadosamente, devagar, até completar os 10 ml, tá? O que eu tenho aqui? Protege, trava, está pronta a medicação. Se tivesse ar, retira o ar. O que já ficou conversado desde 2005, que o fato da gente encostar nesta região, a bactéria não conseguiria ter acesso à medicação, porque esta posição da seringa a protegeria em relação aos micro-organismos estar entrando, tá? O que se faz necessário agora? Eu tenho essa dipirona. De quem é essa dipirona? Em que paciente eu vou administrar essa dipirona? Porque eu vou até o quarto do paciente com a bandeja, eu preciso saber de quem é essa medicação. Então, eu preciso fazer a identificação dessa medicação. Eu fiz uma identificação bem grande para que vocês soubessem, tá? E depois eu fiz a pequenininha que a gente colocaria exatamente aqui na ampola, ó. Nesta identificação tá escrito quarto do paciente e o leito. 431A, seu José Silva. Sempre utilize nome e sobrenome inteiro. Algumas instituições estão utilizando até a data de nascimento do paciente. Então, se a instituição que você vai trabalhar está usando essa segurança, você também vai colocar a data de nascimento do paciente, tá? Aqui eu descrevi
a medicação que eu fiz de pirona mais a D. O que é D? Água destilada, tá? Ou você colocaria soro fisiológico, o que foi que você diluiu, tá? Aonde é para fazer? É para fazer na veia, EV, circula. Que hora que é para fazer? Às 10 da manhã, circula para chamar a atenção. Isso aqui eu faria onde? Numa fita crepe, tá? Num pedacinho de fita crepe, para que eu cole na seringa do paciente. Ou em etiquetas próprias, tá? Eu colocaria desta forma aqui. Aí eu fiz uma pequenininha, tá? Ó, que é colante, que não daria para vocês verem aí. E onde eu colaria? Eu colaria não na parte escrita da seringa, das graduações, e sim atrás, tá? No sentido que eu consiga ler. Então eu colaria desta forma, ó. Nada de envolver, porque de repente envolver assim eu posso não conseguir fazer a leitura. Olha como ficou corretamente a identificação da seringa. E desta forma eu coloco a medicação dentro da bandeja, que eu vou para dentro do quarto do paciente. Quando eu vou no quarto do paciente, se faz necessário por boas práticas, eu estar levando um par de luvas, porque eu pode de repente chegar lá e ter contato com sangue, porque não é todas instituições que já têm os dispositivos de proteção nos acessos venosos, tá? Eu vou levar sempre uma gaze, tá? Eu levo sempre um vidrinho de álcool, não sei o que pode me deparar de repente nesse momento, para mim poder administrar a medicação do paciente e meu óculos de proteção. Eu levaria desta forma para o quarto dentro da minha bandeja. Certo? Alguma dúvida? Fica com a gente.